Quando paramos para pensar no mundo no qual estamos vivendo, acompanhando os noticiários, não temos como duvidar. O mundo realmente caminha para a destruição completa. Mas a grande pergunta é: como isso acontecerá? A Bíblia nos dá algumas importantes certezas. Deus está conduzindo todas as coisas. Nada fugiu do seu controle. Estamos vivendo nos últimos dias, nos momentos finais da história deste mundo. O episódio de hoje está mais uma vez voltado para o futuro. No episódio anterior, vimos que a besta colocará uma marca naqueles que são dela. Esse tema é tratado no livro do Apocalipse com muita seriedade. Quando o Apocalipse fala que recebem a marca da besta, usa a linguagem mais forte e ameaçadora que o texto bíblico traz. Os que recebem a marca da besta estão perdidos. O que mais assusta quanto a esse tema é que a maioria das pessoas receberá essa marca. Para não recebê-la, é preciso colocar-se ao lado de Deus, custe o que custar. A humanidade está se dividindo rapidamente em dois grupos: aqueles que seguirão a besta e a sua imagem, e do outro lado, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E esses receberão de Deus a vida eterna. Precisamos sempre do Espírito Santo para compreender bem o que a Bíblia está nos dizendo. Jesus disse: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." João, capítulo 14, verso 26. Muitas interpretações bíblicas se perdem da verdade porque faltou a busca do Espírito Santo que nos faz entender com clareza as revelações da Palavra de Deus. Vamos voltar ao texto que fala sobre a marca da besta. Acompanhe o que está em Apocalipse, capítulo 14, versos 9 e 10. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Selo era a identificação de uma autoridade, de um governante. O selo traz consigo o nome, o cargo que ocupa e o território do seu domínio. No selo de Deus está a sua vontade em salvar os seres humanos. O selo de Deus está espalhado por toda a Bíblia. Em vários textos encontramos qual é o sinal de Deus. Uma dessas referências está em Ezequiel, capítulo 20, verso 20. "Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus." Talvez alguém possa dizer assim: esse verso estava se referindo apenas ao povo de Israel. Nós que estamos na Era da Graça, vivemos em outro tempo. Se você analisar o texto sem preconceitos, descobrirá que em toda a história humana, Deus sempre teve o seu povo. O que identifica o povo de Deus é um sinal entre ele e o seu povo. E a Bíblia diz que este sinal é o sábado. Deus não está se referindo a Israel apenas no texto de Ezequiel, mas está falando a toda a humanidade. Deus não está falando de um tempo específico, mas de todos os tempos. Na criação, Deus estabeleceu o sábado como um dia de bênção, descanso e santificação. O sábado foi feito para a humanidade e não para um povo específico em um tempo específico. Antes mesmo do pecado aparecer, Deus já havia criado o sábado. Em nenhuma parte da Bíblia você encontrará que o sábado deixou de ser o sinal de Deus. Um grande erro do cristianismo dos nossos dias é pensar que, como Israel foi rejeitado e substituído pela igreja cristã, com essa rejeição, o sábado então também foi incluído. Isso também não está escrito na Bíblia. Deus formou a igreja cristã a partir de Israel. Jesus era judeu. A característica que distinguia os judeus dos cristãos era a aceitação de Jesus como Salvador. O sábado continuou como sendo o dia separado por Deus. O remanescente espiritual de Israel é o cristianismo. E isso é comprovado quando o Apocalipse fala dos salvos no céu e diz: "Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel." Apocalipse capítulo 7, verso 4.
Vamos avançar um pouco mais nessas importantes considerações. Sendo que o anticristo se coloca no lugar de Cristo e se opõe a ele, é lógico supor que a marca ou o sinal do anticristo seja o oposto do sinal de Cristo, ou uma substituição. Em Daniel, a Bíblia nos diz que o chifre pequeno, símbolo do anticristo, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Daniel capítulo 7, verso 25. O anticristo, ou o poder perseguidor, segundo Daniel, cuidará em mudar os tempos e as leis. No estudo 11 deste seminário, entendemos que a mudança do sábado para o domingo aconteceu contra a vontade de Deus. A observância do domingo é uma marca da falsa autoridade de Roma. Outra alteração romana feita na lei de Deus foi tirar do catecismo um mandamento que proíbe adorar ou venerar imagens, como está escrito em Êxodo capítulo 20, verso 4 a 6. Em toda a Bíblia, Deus é muito claro em proibir e dizer que não aceita que o adorem por meio de imagens. A lei de Deus, infelizmente, foi mudada para enganar as pessoas e, com isso, elas estão correndo um grande perigo. Outra expressão importante no texto de Daniel é a contagem 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. No Apocalipse, esse período equivale a 42 meses, ou seja, 1.260 dias proféticos, que significam 1.260 anos. Daniel fala do mesmo poder perseguidor que aparece em Apocalipse capítulo 13, a primeira besta. Essa primeira besta é um poder político, religioso, que profere blasfêmias contra Deus. Depois de 1.260 anos de supremacia, é golpeada como de morte. Nessa época, aparece uma outra besta. Apocalipse 13:11 nos revela: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Todas as características da segunda besta assinaladas na profecia se cumprem com o surgimento dos Estados Unidos da América. Surgiram como nação em 1776, em um território não habitado por outra nação civilizada. Segundo a profecia, surge da terra e não do mar como a primeira besta. Mar, segundo Apocalipse capítulo 17, verso 15, significa lugar povoado, e terra significa um lugar não povoado. Em seu começo, os Estados Unidos falavam como cordeiro, símbolo de seus ideais de liberdade. Porém, chegaria o momento em que a profecia diz que falará como dragão. A segunda besta, representada pelos Estados Unidos, se une à primeira besta e diz o Apocalipse: faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Apocalipse capítulo 13, verso 12. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Apocalipse capítulo 13, verso 15. A profecia bíblica está nos falando de uma união entre 2 bestas, somando forças políticas e religiosas. Isto é uma profecia, e lembre-se que quando a Bíblia fala do futuro, ela nunca erra. As relações entre os Estados Unidos e o Vaticano estão se tornando cada vez mais estreitas. A aproximação iniciada no começo da Primeira Guerra Mundial, quando o presidente Roosevelt enviou a Roma um representante pessoal e o Papa um delegado apostólico para os Estados Unidos. Aumentou quando, em 1961, aconteceu a posse do primeiro presidente americano católico, John Kennedy, e depois, em 1984, quando o presidente Reagan nomeou o primeiro embaixador norte-americano junto ao Vaticano. Nos últimos anos, no governo do presidente Barack Obama, Hillary Clinton, secretária de Estado, mais uma vez traçou planos de aproximação entre Estados Unidos e Vaticano. Segundo a profecia bíblica, será através da segunda besta que a adoração será imposta à primeira besta. Ou seja, os Estados Unidos tomarão a iniciativa de obrigar as pessoas a adorarem a imagem da besta, deixando de lado as suas atuais ideias de liberdade religiosa. A Bíblia diz o que a segunda besta ainda faria: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Apocalipse capítulo 13, verso 15.
Durante os 42 meses, a primeira besta fazia com que fosse adorada e obedecida através de um sistema de leis repreensivo, através do qual os que não aceitavam a adoração forçada eram perseguidos e mortos. O texto nos diz que será feita uma imagem, ou seja, uma cópia do sistema de leis do passado, para conseguir os mesmos resultados alcançados durante a época da Inquisição. A imagem da primeira besta se formará quando, mais uma vez, Estado e Igreja apostatada se unirem para imporem um dia oficial de culto que não o sábado bíblico. Essa marca será colocada segundo Apocalipse 13. Faz-lhe que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Apocalipse 13, verso 16. A fronte representa a mente, com a qual a Bíblia espera que sirvamos a Deus. A mão já é o símbolo do trabalho. Os que aceitam o domingo pela escolha recebem o sinal na fronte. Aqueles que aceitam o domingo para não sofrerem perseguições ou por conveniência, para não serem mortos, receberão o sinal na sua mão. A marca será imposta quando se decretar uma lei proibindo comprar ou vender àqueles que não tiverem essa marca, que podemos chamar de decreto dominical. É algo profético. Está escrito com clareza na Bíblia e não é nenhuma imaginação doentia ou fanatismo. Hoje, quem não obedece aos mandamentos de Deus, inclusive o sábado, é culpado e está em pecado. Os que aceitam a substituição do sábado pelo domingo estão em rebelião contra Deus e eles terão a marca da besta. Uma história nos diz que uma mulher se misturou às tropas durante a Guerra Civil Americana. A única arma que ela levava nas mãos, se é que isso pode ser chamado de arma, era um atiçador de ferro para mexer nas brasas. Quando terminou a batalha decisiva de Gettysburg, os militares lhe perguntaram: "O que você pensou que poderia fazer com esse atiçador contra os soldados do Sul?" A resposta da mulher foi simples: "Nada. Eu só queria mostrar para eles de que lado eu estava." Jesus disse certa vez: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." João capítulo 14, verso 15. Ao decidir ser fiel a Deus quanto à lei e ao sábado, demonstramos ao mundo de que lado estamos. Embora isso envolva sacrifícios, é preciso colocar-se ao lado de Deus. E a escolha é sua. Não é pelo medo, mas sim pelo amor que Deus lhe chama. Mas a Bíblia apresenta as terríveis consequências que terão aqueles que receberem a marca da besta na sua mão ou na sua fronte. Também, esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, verso 10. Diante disso, um conselho de Pedro é muito importante para a sua salvação. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, verso 29. Quando as leis dos homens não se chocam com a lei de Deus, a postura correta é ser obediente a essas leis. Mas, quando uma lei se choca com a lei de Deus, você deve ficar ao lado da lei de Deus. Entre Deus e os homens, a escolha certa para a salvação é sempre ficar do lado de Deus. Nos momentos mais difíceis das perseguições, os filhos de Deus nunca estarão abandonados. Em Daniel 12, verso 1, uma profecia nos assegura: "Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro." Jesus mesmo se levantará em favor do seu povo e o libertará. Na volta de Jesus, nas nuvens dos céus, com poder e muita glória, com todos os anjos, Deus salvará e libertará para sempre aqueles que decidiram fazer a sua vontade. Há muitos anos atrás, um pastor caminhava pelas ruas de uma cidade quando encontrou um menino com uma gaiola cheia de pássaros conhecidos. "Onde você conseguiu esses pássaros?" perguntou o pastor. "Eu os cacei", respondeu o menino orgulhoso. "E o que você vai fazer com eles?" "Vou brincar com eles." "E quando estiver cansado de brincar, o que irá fazer?" indagou o pastor. "Vou dar para o gato comer." O pastor, assustado com a resposta do garoto, lhe disse: "Eu quero então comprar os seus pássaros." "E para que o senhor quer? Eles não cantam, não servem para nada." "Eu quero comprá-los. Quanto você quer por eles?" O garoto então fez uma proposta com gaiola e tudo. O pastor comprou todos os pássaros que estavam assustados com tudo aquilo que estava acontecendo. O menino seguiu o pastor com curiosidade para saber o que é que ele iria fazer. Viu quando o pastor chegou a um parque e abriu a porta da gaiola. Nenhum pássaro se movia. Não notavam que estavam livres.
Ele começou a mexer a gaiola e, um a um, os pássaros batiam as asas e voavam de novo rumo à liberdade. O menino, anos depois, escrevendo sobre o que aconteceu, dizia: quando os pássaros começaram a voar, estavam dizendo: estamos livres da morte. Cristo nos liberta sempre. Na cruz do Calvário, pagou completamente o preço do nosso resgate, com o qual nos liberta da culpa dos nossos pecados. E quando derramar a última tormenta do conflito dos séculos, virá para nos buscar e dar a completa liberdade do mal para os seus filhos. Satanás será completamente destruído. Jesus prometeu: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João, capítulo 14, versos 1, 2 e 3. Deus deseja que todos nós nos salvemos. Satanás quer desesperadamente que nos percamos. A nossa decisão é expressada através da obediência. A Bíblia diz que somos escravos daquele a quem obedecemos. Hoje, você pode escolher a quem obedecer. Qual é o caminho que você vai seguir? Que tipo de sinal ou marca você quer receber? O selo de Deus ou a marca do inimigo? Não existe neutralidade. Não é possível ficar com um pé com Deus e o outro não. A promessa de Jesus será cumprida e depende de você, agora, qual caminho você seguirá. Para confirmar a sua decisão de estar ao lado de Jesus, eu quero lhe convidar, mais uma vez, para orar comigo. Pai nosso, no meio das incertezas, a Tua palavra nos dá a certeza. Mais uma vez, apela aos nossos corações. Chama-nos a uma decisão sincera de andarmos ao Teu lado e nos prepararmos para a salvação, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. A maior descrição que a Bíblia faz de Deus está em 1 João capítulo 4, verso 8. Deus é amor. O diabo, em sua rebelião, negou essa característica de Deus e o acusou de injusto, dizendo que exigir fidelidade e obediência à lei era falta de amor. Deus é o mesmo. A maneira de Deus agir no passado é a mesma que agirá no futuro. Mas, se Deus exigisse mesmo fidelidade e obediência, isso não seria injusto, como Satanás alega? Como Deus pode ser então um Deus de amor? Para estes e outros enigmas, a resposta está no próximo episódio de Apocalipse, o fim revelado.